Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Abra sua Bíblia, primeiro livro de Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, capítulo de número 4. Quero glorificar a Deus por estarmos aqui nessa noite para adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu trago a paz do Senhor do meu pastor Joabes, ali da Igreja Parque do Agreste, Regional 7, é o pastor desta igreja, sua família, aos obreiros aqui, pastor Alberto, todos os obreiros, e a igreja, os irmãos podem receber e dizer amém? Glória a Deus. Me sinto feliz, ou me faço acompanhado também. Para quem não conhecia, vai passar a conhecer a mulher mais bonita do mundo. Está ali, irmãos. Ó. Você que não tinha o privilégio de conhecer, está conhecendo a princesa ali. A mulher mais bonita do mundo. A filha não é não, mas a mulher é a mulher mais bonita do mundo. Me faz acompanhar aqui juntamente com a minha filha Sara. Também quero glorificar a Deus pela vida do diácono Rogério, coordenador do Juca, da Regional 7. Deus abençoe, um amigo e um companheiro. Glorificar também pela vida do Sidney e do Misael, dois jovens servos de Deus abençoados. Deus continue abençoando, né, as suas vidas, os seus ministérios, ao grupo El Shaddai, esses jovens e adolescentes aqui desta igreja, em nome de Jesus. Eu estava falando com o pastor Alberto, que todas as vezes que eu venho aqui, eu fico mais feliz, né, de ver o que Deus tem feito aqui nesta igreja, né. Você perdeu a oportunidade de dar um glória, né, irmão? De ver o que Deus tem feito aqui nesta igreja, através do servo do Senhor, da sua família e dos irmãos que estão aqui cooperando, né. Cada dia que passa, a igreja está mais bonita, né, mais aconchegante. Tudo isso, irmãos, para a glória do eterno e soberano Deus. Deus continue abençoando, né, e capacitando o servo do Senhor. E também rever alguns amigos, né, aqui, né, nosso irmão Moisés, nossa irmã Elaine, alguns amigos que nós temos aqui, o pastor Disseu, a sua família, né. É muito gratificante estar aqui com os irmãos. Me sinto honrado de estar aqui. Amém, pastor Alberto? Me sinto honrado de estar aqui nesta igreja. Mas quantos querem ouvir a palavra de Deus, irmãos, nesta noite? Deus colocou uma palavra no meu coração, eu quero compartilhar com os irmãos. Primeiro livro de Timóteo, capítulo 4, verso de número 12. Uma palavra bastante conhecida. E vamos ver o que o Espírito de Deus tem reservado aos nossos corações. Ninguém despreze a tua mas ser o exemplo dos Podeis assentar, irmãos. Glórias a Deus. Meus irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nesse texto, nesta carta do apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, de nome Timóteo, nós temos umas das revelações da Bíblia Sagrada, e uma das coisas que o apóstolo Paulo escreve para edificação da nossa vida, para exortação da nossa vida, para crescimento da nossa vida. Eu estava, irmãos, meditando em algumas coisas. Eu já falei aqui para alguns irmãos e aqueles que não tiveram o privilégio de ouvir, né? Eu não preparo para. Eu estava falando na semana passada que preguei lá, pastor Alberto, lá no Monte Verde. Eu fico, irmãos, desesperado, Sidney, quando eu vou pregar, irmãos. Pense no desespero, irmãos. Por quê, irmãos? Porque eu não consigo, irmãos, preparar uma palavra, eu não consigo.
eu leio a Bíblia e chego no culto e falo assim: Deus, fala comigo. Fala comigo. Então eu fico num desespero, irmãos, para que Deus possa revelar uma palavra no meu coração. E até aqui, irmãos, Deus tem me ajudado, né? Deus tem revelado uma palavra. E eu estava ali pensando, irmãos, nesta geração dos dias odiernos. Estava também pensando, algum tempo atrás, quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador. Então, um tempo atrás também eu ouvia alguns pastores dizendo, alguns ensinadores dizendo, que esta geração, Diácono Rogério, seria uma das piores gerações de jovens já vista na história. E eu vivi e cresci um pouco na igreja ouvindo essas palavras, que os jovens estavam fracos, que os jovens não queriam nada com nada. Eu cresci ouvindo algumas coisas, que os jovens não eram mais como antigamente, que os jovens não faziam obra mais como antigamente. Mas quando eu olho para os nossos dias, eu vejo tantos jovens cheios do Espírito Santo. Quando olho para esse grupo, eu vejo jovens compromissados com Deus e com a palavra, meus irmãos. E eu fico olhando para trás aquelas pregações, aquelas coisas que diziam ao nosso respeito. Eu costumo dizer, irmãos, que eu não desviei naquela época porque Deus tinha uma obra na vida. Porque o negócio naquela época para o jovem era duro. Se eu fosse jogar uma bola, eu era disciplinado. Se fosse o líder soubesse que ia praticar um videogame, você não cantava no grupo. Se as moças usassem um batom, uma maquiagem, elas não poderiam sentar ali. E eu cresci, irmãos, ouvindo pessoas dizendo que os jovens eram fracos, que esta geração de jovens eram fracas, mas eu estou vendo Deus usando os jovens com poder e autoridade, Deus usando os jovens como profetas, como profetisas. Eu profetizo nesta noite que esta geração é uma geração chamada por Deus para fazer a diferença. Mas eu cresci, Rogério, ouvindo isso. Eu cresci sendo, irmãos, colocado no banco da igreja, dizendo, você tem que ficar aí apenas dando glória. E aí eu lembro que nós queríamos ir para uma praia, irmãos. Tem algum baiano aqui, irmãos? Levanta a mão se tem algum baiano aqui. E nós queríamos ir para a praia, por quê, irmãos? Nós congregávamos próximo à praia. Eu sou de Salvador, da Bahia, então nós queríamos ir para a praia, Sidney, e aí o líder chegava e falava, se eu souber que alguém foi à praia, estará disciplinado, todos que forem. Irmãos, e como é que eu conseguia ficar ali, sentado naquele banco? Nós éramos jovens e queríamos praticar um esporte, Rogério, e dizíamos, vamos jogar uma bola. E o líder, irmãos, eu acho que ele andava com um chicote na mão, mas ele falava, parece que Deus revelava, ora Deus ou era o diabo que revelava para ele, irmão. Parece que ele dizia assim, olha, se eu souber que alguém foi jogar futebol, eu vou contar tudo para o pastor. E naquela época, irmãos, quando se falava contar tudo para o pastor, o negócio era estreito, hein, irmãos? Ninguém queria ir para o gabinete do pastor. Está fazendo um? Os irmãos se preparem que o pastor Alberto está fazendo um. Ninguém queria, Rogério, ir para o gabinete do pastor. Quando um jovem se entrava no gabinete do pastor, já ficava uma multidão do lado de fora dizendo, palavra de jovem, deu ruim. Esse daí estava jogando bola. Essa daí usou uma maquiagem. Esse daí estava jogando videogame. Então eu cresci, irmãos, com essa filosofia. E além dessa filosofia, de palavras de pessoas dizendo que os jovens não queriam nada com nada. Esta geração é uma geração que não vai dar certo. Esta geração é a geração do arrebatamento. Os jovens não vão para lugar nenhum. Meus irmãos, mas quando nós saímos por aí, e nós trabalhamos com jovens, e damos um giro por aí, eu tenho visto, irmão, jovem cheio de Deus.
Eu tenho visto jovens pregando a palavra com autoridade. Eu tenho visto Deus usando jovens como profetas, levantando em meio à tribuna, colocando o dedo e dizendo: assim diz o Senhor. Esta geração é uma geração do arrebatamento, mas Deus ainda usa jovens com poder e autoridade. Não aceite, jovem, as palavras que falam ao teu respeito. Deus te chamou para fazer a diferença na terra. E eu cresci assim, Misael. Não desviei, pastor Alberto, porque Deus já tinha apontado o dedo e dizia: você é meu. Não saí da igreja, porque, e não tem desculpa, irmãos, para sair da igreja. Se o Sidney colocar alguma coisa como regra, não tem desculpa, porque nós temos que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Mas o interessante é que nós apanhávamos e permanecíamos. Nós apanhávamos, mas permaneciam. E eu estava aqui sentado, irmãos, e Deus me começou a me trazer a lembrança. Quando eu aceitei Jesus, e o líder foi na minha casa, e quando ele chegou na minha casa, juntamente com um grupo de jovens, e eles foram ali, e isso acontecia assim: um jovem aceitava a Cristo, uma semana depois o grupo todo estava na casa dele. E eles chegaram lá para orar, pastor Roberto, e eu estava de bermuda. Mansara, novo convertido, uma semana de crente. Quando eles chegaram lá para orar, eu estava de bermuda, porque eu era atleta, eu jogava bola, eu vim do mundo. E quando o líder olhou para mim de bermuda, ele me chamou no canto, irmãos, eu nunca esqueço isso. Ele me chamou no canto e disse: Nadson, esse negócio de bermuda não é de Deus não. Viu? Como é que é, rapaz? Esse negócio de bermuda, crente não usa bermuda não, irmão. Esse negócio de bermuda não é de Deus não. Irmão, eu tinha uma semana de crente. O negócio era estreito. O negócio era duro. Mas eu permaneci. Eu permaneci. Não sei se foi aquela palavra daquele irmão, ficou no meu ouvido. Que, irmãos, eu tenho 18 anos servindo a Deus. Nunca mais eu usei uma bermuda na rua. Nunca mais. Não uso, irmão. Se você me ver na rua, você pode me ver num clube, alguma coisa. Se você me ver na rua de bermuda, você pode orar por mim, vai dizer: está alguma coisa com Nath. Nada contra, tá, irmãos? Mas aquela palavra, eu lembrei, pastor Roberto, ficou na minha mente. Uma semana de crente, ele me chamou, achei que eu criei um trauma tão grande, que eu não uso mais. E eu cresci, Grupo El Shaddai, eu cresci com essas palavras. Eu cresci com essa dureza. Eu estou dando esses exemplos, Deus está me trazendo a dar esses exemplos para vocês, porque hoje em dia, irmãos, eu tenho certeza, o mundo tem oferecido muitas coisas, mas Deus também tem oferecido muitas coisas para nós. E naquele tempo que eu aceitei a Cristo, os jovens não trabalhavam como trabalham hoje na igreja. Jovem não desempenhava como desempenham hoje um bom trabalho na igreja. Jovem não sentava no púlpito quando estão os irmãos aqui sentados. O mundo tem oferecido muita coisa, mas Deus também tem oferecido muitas coisas para nós permanecermos, porque certamente daqui a um pouco de tempo estaremos com Ele na glória. Quem quer encontrar com o Senhor? Deixa eu ver quem quer encontrar com o Senhor. E Paulo, ele escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, Timóteo, que um menino crente, neto de crente, a sua avó Lloyd, filho de crente, a sua mãe Eunice, e Timóteo, ele começa a aprender as coisas de Deus, ainda menino. Ele começa a se interessar pelas coisas de Deus. Ele começa a ouvir. Primeiro começou, como disse Paulo, através da sua avó, que pegava o seu neto e começava a ensinar as coisas de Deus.
E passou para sua mãe Eunice, que também pegava Timóteo no colo e começava a ensinar sobre as coisas de Deus. E a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. E a Bíblia diz que a palavra começa a entrar no coração de Timóteo. E quando a palavra entra no coração de alguém, e Deus vê que há pureza dentro daquele coração, força que o jovem tem para trabalhar, irmãos, isso se torna uma dinamite nas mãos de Deus para saquear o inferno e para povoar o céu. E quando Deus ele me chama lá atrás, irmãos, eu cheio de força, cheio de vigor, e fui recebido com muita dureza, mas Deus, irmãos, eu via que o mundo te oferecia muitas coisas, mas eu via também que Deus começou a me oferecer muitas coisas ainda jovem. Deus começou a trabalhar no meu coração de tal forma, de tal maneira, que eu disse: Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Não há ninguém que possa me tirar da tua presença, porque quando Deus age, irmãos, como diz Isaías, capítulo 43, verso 13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá o meu agir? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém, irmãos, pode nos tirar da presença de Deus. Porque Deus, irmãos, suscitou isso no meu coração nesta noite. Porque às vezes, um jovem, quando eu falo de jovem, irmãos, quem tiver aqui abaixo de 120 anos é o jovem, tá? E quando Deus, irmãos, ele nos chama, e às vezes nós, com algumas desculpinhas, queremos abandonar aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Queremos abandonar o que Deus ele nos confiou. Irmãos, Deus me fez uma promessa, me chamou. Eu observei, a dureza foi grande. Deus me colocou isso no meu coração para falar para os irmãos, porque muitos que estão aqui hoje, eu não sei, mas eu não sei se sobreviveria na minha época. Será, Sidney? Sobreviveria? Sobreviveria, Misael? El Shaddai, sobreviveria dentro da igreja nessa época? Sem poder jogar uma bola? Sobreviveria, Vaso? Sem poder pegar uma praia? As moças batom nem pensar. Proibido. Mansara alcançou esse tempo? As moças nem pensaram, irmãos, o negócio era sério, era duro. Mas os jovens permaneciam dentro da casa de Deus. Quando Deus tem uma obra, permanece, irmãos. Quando Deus tem um chamado, permanece. Não há ninguém que possa nos tirar da presença de Deus. Não há nada, não há ninguém que possa nos tirar da presença daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não há ninguém. E é por isso que Deus colocou isso no meu coração. Porque às vezes com pequenas coisas que acontecem, nós queremos abandonar. Às vezes com pequenas coisas que acontecem no nosso meio, nós queremos largar tudo. E abandonamos ao dono da obra. Abandonamos aquele que nos chamou. Abandonamos aquele que nos chamou, irmãos, e tem um lugar preparado para nós. Porque por mais, irmãos, que o pastor Alberto me permita, ele se esforce, ele faça uma igreja bonita, ele faça uma igreja adornada, ele não tem poder de levar os irmãos para o céu. Ele tem poder de ensinar o caminho, mas de levar para o céu somente Deus, somente Deus, somente Deus, somente Deus. Então, irmão, pelo amor de Deus, segura firme, não abandona, porque os céus estão nos esperando. Quem quer ir para lá? Quem quer ir? Quem quer ir? Deixa eu ver, deixa eu ver. Quem quer ir para o céu? E aí, irmãos, com uma semana de crente, eu estou querendo sair dessa parte, mas o Espírito de Deus me impulsiona. Com uma semana de crente, irmã Sara, eu recebendo esta palavra. Mas, irmãos, a primeira palavra eu não esqueci. Foi quando Deus ele me chamou.
Eu esqueci da palavra do meu líder, que hoje é meu amigo pessoal. Hoje é meu amigo pessoal, é um pastor de igreja, é meu amigo pessoal. Tem um carinho muito grande, meu pai na fé. Mas se eu ficasse confiando e somente observando para a palavra dele, eu não permanecia. Mas sabe quando a gente permanece? É quando a gente observa a palavra do Deus vivo. A palavra do Deus vivo. A palavra do Deus vivo e poderoso, que tem poder, irmão, de matar o corpo e lançar a alma no inferno. Esse nós precisamos temer. E aí eu recebi aquela palavra de Deus usando um jovem em profecia. Apontou o dedo para mim e disse: filho, eu tenho algo melhor para você. Irmãos, baiano gostando de balada, forró e etc, etc. Deus levanta um jovem e disse: eu tenho algo melhor para você, algo especial, algo que não vai passar, algo em que o mundo não entende, mas é algo que vai te trazer uma alegria eterna na sua vida. E eu entendi esta palavra, coloquei esta palavra no meu coração, fui para a igreja, e quando eu cheguei lá, eu disse: agora o negócio vai, como diz as irmãs, agora vai ser só vitória. Agora é só vitória. Agora é só flores. E cheguei lá e o pastor disse: o negócio foi estreito. Recebendo um negócio desse, imagine. Você ser recepcionado desse jeito. Eu disse: agora o negócio vai ser estreito. Mas quanto mais, irmãos, eu apanhava, mais eu crescia na presença de Deus. Quanto mais eu apanhava, mais eu crescia na presença de Deus. Porque, irmãos, quanto mais você apanha, mais você busca Deus para colocar um bálsamo na sua ferida. E quando você apanha e você busca Deus, Deus justifica você e faz você crescer na terra. Irmãos, eu costumo dizer que crente, hoje as irmãs não usam mais. Hoje as irmãs não usam mais, mas quando eu era menino, eu via minha mãe pegando um prato. As mais antigas aqui vão se identificar. Eu via minha mãe pegando um prato e colocava, agora eu não vou saber se era clara ou se era gema, mas eu acho que era gema. Colocava, ou acho que era gema no prato, pegava um garfo, e aí, irmãos, começava... Acho que era clara, né? E aí começava a bater assim, desse jeito. Começava a bater. Irmão, aquele negócio, o jovem não sabe o que é isso. Aquele negócio ia crescendo, o crente ia assim. Quanto mais bate em você, mais você cresce na presença de Deus. Quanto mais bate em você, você busca Deus para dar vitória. Você busca Deus para dar discernimento e crescer na presença de Deus. Quem quer crescer na presença de Deus, mesmo que você apanhe, mas cresça na presença de Deus. E nesse contexto, vai eu, Rogério, crescendo. Nesse contexto, Sidney, que hoje é inimaginável, né? Vai eu crescendo, vai eu me fortalecendo, e Deus dando vitória. Eu dizia, cheguei no grupo, e aí, irmãos, cheguei no grupo daquele jeito. Irmãos, tem pregadores que falam assim: irmãos, eu não sei porque eu estou falando isso, mas eu sei, irmãos, é Deus que está me impulsionando a falar. Cheguei no grupo daquele jeito, com aquelas vestes, e aí, os crentes daquela época, irmãos, os jovens iam para a igreja de terno e gravata. Os jovens sentavam no... Meu Deus... A gente não podia sentar no púlpito só de camisa, era terno e gravata, um sol, irmãos, escaldante, e a gente tinha que estar de terno e gravata, e eu cheguei daquele jeito. Olhavam para mim assim: pai, a gente tem que fazer alguma coisa aí, roupa para esse moço aí, que desse jeito não dá não. Aí, okay. Desse jeito não dá não.
E aí você se sente como? Você se sente de lado. Mas, irmãos, eu tinha um propósito no meu coração, igual o propósito de Timóteo. Eu tinha um propósito no meu coração, é de servir a Deus, Moisés. Deus colocou um propósito no meu coração de servir a Ele, tão grande, irmãos, que não tinha nada que me fizesse parar. Deus colocou um propósito no meu coração tão grande de servir a Ele, que não tinha discriminação que me fizesse parar. Deus colocou um propósito tão grande no meu coração de servir a Ele, que não tinha língua do inferno que me fizesse parar no meio da caminhada. E nessa noite eu tenho certeza, Deus está colocando no coração de pessoas aqui, nada e nem ninguém vai te tirar da presença dEle, nada nem ninguém vai te tirar da presença dEle. Quem te chamou foi Ele, quem justifica é Ele, quem te abençoa é Ele, quem te dá graça, quem te dá força, quem te dá saúde é Ele, diz o Senhor. É Ele, irmãos. É o Senhor, irmãos. E eu coloquei isso no meu coração. É Deus que me justifica. Ainda novo de crente. Não conhecia nada de Bíblia. Mas coloquei no meu coração. Foi Deus que me chamou, não foi o homem. Foi Deus que me escolheu, não foi o homem. Foi Deus que apontou o dedo para mim, me tirou da porta do bar e diz: agora você vai se estar em cima de um púlpito pregando e louvando o meu nome. Foi Deus que tirou você de lá, não foi o homem. E aí eu vou crescendo. Interessante que eu já contei o meu testemunho, mas nunca contei esses detalhes que eu estou contando hoje aqui. Dessa forma, eu acho que nem minha esposa nunca ouviu algumas coisas que eu estou contando desse jeito aqui. E aí, nesse contexto, pastor Alberto, eu vou crescendo. E aí, o que acontece? Aquele mesmo grupo que quando eu cheguei, irmãos, eles queriam quase me matar com os olhos. Deus começou a abençoar de tal forma que com 6 meses de crente, eu virei líder deles. 6 meses que eu estava dentro da igreja, eu já era líder daquele grupo de jovens que me recepcionou, me matou com os olhos porque eu estava de bermuda, mas com 6 meses Deus já tinha virado o jogo, mudado o quadro, dado graça àquele jovem que entrou, e eu virei líder. Deus vai fazer isso também com os jovens do El Shaddai aqui. Deus chamou você com poder e autoridade. Deus chamou um jovem para fazer a diferença na face da terra. E aí, eu tenho poucos minutos, mas não é preciso falar isso. Aí, irmão, 6 meses de crente, o pastor me chamou no gabinete dele. Aí aquele grupinho, pastor Roberto, ficou do lado de fora e disse: ih, rapaz, já era. O novo convertido se arrumou agora, irmão, mas Deus estava dando graça já. E aí eu entrei no gabinete do pastor e disse: pois não, pastor, o que foi que eu fiz de errado? O que foi que eu fiz? Já peço perdão. Pastor, não joguei bola. Pastor, não tenho videogame. Porque, irmão, naquela época eu não tinha condições. Atari, né, que o jovem não sabe nem o que é isso. Atari era caro demais. O jovem não sabe nem o que é isso, né? Mas naquela minha época era o Atari Sidney, era caro demais. Eu era muito pobre, irmãos. Família pobre, humilde, passava necessidade. Pastor, não joguei bola. Pastor, não tenho videogame, é muito caro. Foi o que eu fiz, pastor. Pastor, não uso mais bermuda. Não fiz nada ali. Calma, Nádios. Calma. Se preocupa não. Deus achou graça em você. E Deus está falando com pessoas aqui nesta noite. Deus achou graça. Deus tem achado graça em você. Deus tem achado graça do teu jeito, da tua comunhão. Deus tem achado graça em você do jeito que você é. Deus tem achado graça em você. Deus está apontando nesta noite o dedo para você. Aí ele disse para mim assim, disse: Nádios, não se preocupa não, você não fez nada de errado, que eu saiba.
Mas Deus colocou no meu coração, a partir de hoje, você é líder de jovens aqui desta igreja. Irmãos, o grupo de jovens eram quase 50 jovens daquela época. E eu tinha 6 meses de crente. Mas quando Deus escolhe, Deus aponta, irmãos, está apontado, não adianta, irmãos. E tem jovens hoje aqui, adolescentes do El Shaddai, que pode não entender o trabalhar de Deus, e eu não entendia. E interessante também, irmãos, já estou terminando, irmãos. O interessante também, eu ia pregar sobre isso aqui, pastor Alberto, mas se Deus permitir, o senhor também, outra oportunidade a gente prega. Mas Deus me impulsionou a falar isso. O interessante é que o grupo de jovens, isso eu já falei em alguns lugares, o grupo de jovens Misael, ele era um grupo duplo. Por quê? Tinha aquela galerinha que gostava da oração, da palavra, da escola dominical, do jejum, do culto de ensino, da Santa Ceia, que só entrava membro, né? Só entrava membro, culto de ensino com portas fechadas, né? Com porta fechada, hoje se abre a porta e o povo não vem. No meu tempo era com porta fechada, Santa Ceia e culto de ensino, porta fechada, só entra membro, e o negócio pegava lá dentro. E aí, irmãos, o grupo era dividido, porque tinha uma galera que gostava do jejum, da oração, que gostava, né, da escola bíblica, e tinha um grupo que gostava só da diversão, só da bagunça. E o grupo era dividido. E aí, irmãos, nesse grupo dividido, Deus começou a dar graça em alguns deles. E aí, irmãos, só para você ter ideia, porque o tempo não dá para contar alguns detalhes, desse grupo dividido, nós éramos unidos, mas tinha uns que gostavam de Bíblia e tinha outros que não. Tinha uns que gostavam da oração e tinha outros que não. Aqueles, irmãos, se passaram quase 20 anos. Aqueles que não gostavam de jejum, não gostavam da oração, não gostavam do culto de ensino, estão quase todos desviados por aí. Mas aqueles que gostavam da palavra, da escola dominical, do culto de ensino, hoje são pastores, missionários, pregadores do evangelho. Isso é Deus que vai fazer com você, que quer compromisso com Ele. Deus vai fazer com você, o Shaddai, que gosta da escola dominical, que gosta da oração. Deus vai levantar jovem com poder e autoridade na terra. Quem acredita nisso, pelo amor de Deus? Quem acredita? Deus continua fazendo isso. Deus continua fazendo isso. Eu já entrego, irmãos, eu gosto de respeitar o horário. Mais 5 minutos eu entrego para o pastor Alberto. E aí quando Paulo, ele dá esses conselhos, ele vê, Deus vê, pastor disse eu em Timóteo, Deus vê no coração de Timóteo o que ardia pela palavra de Deus. Deus, através da instrumentalidade do apóstolo Paulo, chama ele e diz, filho, você precisa ser exemplo entre os fiéis. Você precisa resplandecer entre os fiéis. Você precisa, na sua escola, você precisa fazer a diferença lá. Na faculdade você precisa ser o astro da faculdade, mas não é o astro pop, é o astro do mundo. É aquele que brilha, é o sal, você precisa ser lá. No seu trabalho você precisa fazer a diferença, no seu trabalho você precisa ter compromisso com Deus, Timóteo. E é isso que Deus coloca no meu coração nesta noite, irmãos, para nós falarmos. Não há nada e nem ninguém que possa nos tirar da presença do Senhor. Foi Deus, irmãos, que te chamou, que te escolheu desde o ventre da tua mãe para você estar aqui nesta noite. E eu digo, esta geração de jovem é a geração do arrebatamento. Esta geração do jovem é a geração do jovem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da graça. Esta geração é a melhor geração de jovem, porque eu e você, nós fazemos parte dela. Quando fala assim, Rogério, qual a melhor geração de jovem da história? Eu digo a minha, porque eu faço parte dela e porque eu vou morar no céu. Irmãos,
Eu não vou querer questionar as coisas do passado, mas a melhor geração é a minha. A melhor geração é a minha, porque eu faço parte dela e eu faço a diferença. Porque às vezes nós olhamos para muitas coisas. Quer ver? Qual o melhor carro que existe? Qual o melhor carro que existe? Qual a melhor casa que existe? É a minha. Então a melhor geração de hoje é a geração de hoje. É a geração de hoje. A melhor geração é a geração de hoje. A sua geração é a melhor que tem. Mas para que isso aconteça, faça a diferença na face da terra. Para que isso aconteça, faça a diferença na face da terra. Faça a diferença na face da terra. Mas todo mundo está fazendo. Você não é todo mundo. Faça a diferença que Deus, Ele vai te honrar. Deus, Ele vai te honrar. Nadson, mas está todo mundo fazendo igual. Faça diferente que Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Amém, irmãos? Amém? Amém? Pastor Alberto, até aqui foi o que Deus revelou no meu coração. Eu falei para os irmãos, eu prego aquilo que Deus me revela, irmãos. Eu não prego aquilo que eu estudo, mas eu prego o que Deus me revela. Esta geração é a melhor que tem, porque eu faço parte dela. Se você sair aí fora, você vai ver o meu carro mais bonito que tem aí, irmãos. Qual é? É o meu. Por quê? Foi o que Deus me deu. Se você for no bairro do Parque do Agreste, você vai rodar o bairro inteiro. A melhor casa que tem lá, a minha. Por quê? Foi a casa que Deus me deu. Esta geração, Deus colocou você como profeta. Esta geração, Deus colocou você como profetisa. Então faça a diferença, porque Deus chamou você para fazer a diferença. Com a permissão do pastor Alberto e os demais líderes, todo o grupo El Shaddai, vem aqui à frente, por favor. Posso, pastor? Todo o grupo El Shaddai, vem aqui à frente. Esta é a melhor geração, porque é a geração de vocês. Esta é a melhor geração, porque é a geração de vocês. É a sua geração, moço. É a sua geração, moça. Não fique olhando para a geração da sua avó. Não fique olhando para a geração da sua mãe. Por quê? Timóteo agora não poderia olhar para a geração da Lloyd, avó. Timóteo não poderia olhar para a geração da mãe, Eunice. Timóteo tinha que olhar para a sua geração. Deus estava chamando ele. E Deus está chamando vocês. Ah, Nadson, mas eu sou muito jovem ainda. Deus, quando escolhe, Ele escolhe menino, menina, e faz um vaso de honra na sua casa. Amém? Vocês estão dispostos a fazer a diferença? Irmãos, porque Deus me colocou, me impulsionou? Porque eu fiz algo, eu falei, Deus, eu quero ser diferente. Eu quero ser diferente no meio dos iguais. Eu quero ser diferente no meio dos iguais. E Deus é um Deus de propósitos. Quem quer ser diferente aqui de vocês? Vocês querem ser diferentes? Se querem ser diferentes, então começa a fazer a diferença. Essa é a sua geração. Deus quer usar vocês. Não olhe para o pastor Alberto. Irmãos, o pastor Alberto vai sair daqui. A pastora Sara vai sair daqui. Alguém vai ter que sentar nessa cadeira. Alguém vai ter que sentar nessa cadeira, se Deus não voltar, né, pastor? Alguém vai ter que sentar nessa cadeira. Você já se imaginou, moço, sentado nessa cadeira? Mas Deus está imaginando. Você já imaginou, moça, sentada naquela cadeira onde está a pastora? Mas Deus está imaginando. Você já se imaginou, moço, sentado aqui como obreiro? Mas Deus te imagina desse jeito. Você já se imaginou como o Igor cantando aqui? Mas Deus te imagina desse jeito. Então faça a diferença e deixe o restante com Deus. Vocês querem ainda? Estão dispostos?
Coloque a mão no seu coração que eu quero fazer uma oração. Pai das luzes, estão aqui, Senhor, os teus filhos, os teus jovens, os teus adolescentes do grupo El Shaddai. Senhor, o Senhor não vê como ver o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o que está dentro do coração, Senhor amado. E o Senhor, meu Deus, é aquele, meu Pai, que esquadrinha o coração do homem. A tua palavra é o martelo que esmiuça a penha. Senhor, visita o coração destes jovens e adolescentes agora. Deus, o Senhor é um Deus de propósito. O Senhor é um Deus, meu Pai, que faz aliança com o homem na terra. Deus, o Senhor está achando graça no coração deles agora. Deus, que Ele possa colocar no coração, Senhor, de ser diferente no meio dos iguais, de fazer a diferença, meu Deus, no meio de uma geração perversa e má. Deus, levanta jovens nesta noite com poder e autoridade. Levanta profetisas, meu Deus, no meio dessas meninas. Levanta profetas, meu Deus, no meio destes moços. Meu Deus, que eles sejam, e eles são a geração do arrebatamento. E a melhor geração que existe, a geração que vai fazer a diferença. Deus, em nome de Jesus, se o Senhor não voltar, nós que estamos aqui reunidos nesta noite, vamos ver o Senhor usar estes jovens e adolescentes nesta igreja, ou nas igrejas nos 4 cantos da terra, aonde o Senhor os chamar. Deus, cumpre a tua palavra, porque a tua palavra é fiel e verdadeira, em nome de Jesus. Quantos acreditam aqui, irmãos, que Deus vai chamar, vai usar eles com poder e autoridade? Levanta a mão para o céu e dá um glória a Deus aí. Aplauda Jesus, irmãos, bem forte, aplauda, pode voltar para os seus lugares. Não se espante, tá? Se daqui a um tempo Deus começar a levantar jovens do banco aí para profetizar, se isso já não acontece, né? Não se espante, tá bom? Mas, irmãos, eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Pastor Alberto, obrigado por confiar a tribuna, os obreiros, El Shaddai, vocês são bênção de Deus. Sidney, Misael, Deus abençoe. Rogério, Deus abençoe em nome de Jesus, tá bom? Fique com essa palavra que Deus colocou em nosso coração, amém? Deus abençoe, continue orando pela minha vida, pela vida da minha princesa, a vida da minha família, né? Todas as vezes que eu venho aqui, já falei, fico mais feliz do que Deus tem feito no meio de vocês. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.